Hoje nós vamos para a aula 12, né? Nossa aula de obsessão. E assim como a aula de mediunidade e a aula de médiuns, e a próxima aula, que será a aula de desobsessão, são as 4 aulas que mais dá pergunta, dúvida, causos, né? Então, eu vou pedir sempre a colaboração de vocês, para que eu vença a minha aposta com o Rodrigo, consiga passar todos os slides até o final da aula, né? E cumpra a ementa da aula, que a gente aborde todos os assuntos que essa aula contempla, né? Então, como sempre, a gente quer que a aula seja participativa, a gente quer que a aula seja dinâmica, mas que vocês vão direto à pergunta, tá? Não fica contando, quando eu era criança, morava não sei aonde, aí tinha uma moça que morava perto da minha mãe, não sei o quê, porque a gente perde muito tempo com isso. Então, vamos direto à pergunta. Combinado? Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente vai ver hoje sobre essa aula aí, obsessão. Cadê Rodrigo, que não quer passar, Rodrigo? O Rodrigo hoje não está bem, não, gente. Vamos dar um passe do Rodrigo. É a sua blusa, Rodrigo. Tá. Então, vamos lá, gente. O objetivo geral dessa aula é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. E os específicos? Estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão. Definir quais os fatores predisponentes que concorrem para a ocorrência da obsessão. E explicar as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Então, são esses aí os assuntos que a gente vai ver hoje, neste sábado chuvoso. E aí, para começar, pergunta do Livro dos Espíritos, 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Quem sabe essa resposta? Quem já leu aí o Livro dos Espíritos? Ouvi aqui assim, Lu disse assim, mais do que a gente imagina, né? E ela disse com as palavras dela, mas os espíritos falaram mais bonitinho, mas disseram a mesma coisa. Vamos ver o que os espíritos disseram. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. O que vocês acham dessa frase? Dá um medinho? É forte, né? Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Mas eles dizem ali, frequentemente são eles que vos dirigem. Será que é assim mesmo? O que vocês acham? Depende. Depende, realmente depende, né? Mas aí vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. Nosso dia a dia, né? Hoje nós temos celular grudado com a gente, né? Parte do nosso corpo, né? Nosso órgão, né? Não vou generalizar, mas vamos dizer que 95% das pessoas que estão aqui carregam o celular como uma mão, né? Uma das mãos. Se esqueceu o celular em casa, volta correndo, né? Se entrou num lugar, esqueceu o celular, parece que perdeu uma parte, né? E o que o celular faz com a gente? Influencia, né? O que a televisão faz com a gente? Influencia e vicia. O que as pessoas, né, os seus amigos encarnados, sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa, fazem conosco? Influenciam. E o que nós fazemos com as pessoas? Influenciamos, né? Então, nós vivemos dentro de um mundo influenciável. Todos nós somos influenciáveis o tempo todo. Uns menos, outros mais, né?
Minha mãe tinha um ditado que ela dizia assim, fulano é Maria vai com as outras, né? O Maria vai com as outras é aquele que é influenciado em tudo, né? O fulano abriu a boca e ele diz, isso mesmo, e vai, né? Não pensa, não raciocina, né? Não tenta ver se é certo ou errado, se é bom ou ruim, né? Mas nós somos influenciáveis. Então, quando o Livro dos Espíritos, lá em 1857, essa resposta diz, frequentemente são eles que vos dirigem, é porque nós somos esse ser humano influenciável, né? Só que a gente acha que quando essa influência vem de um espírito desencarnado é ruim, coisa ruim, né? E não, né? Para começar essa aula é uma aula que é quebra de paradigmas e quebra de crenças tolas, né? Eu quero que a gente saia daqui hoje com algumas coisas desfeitas na cabeça. A primeira delas é: espíritos desencarnados são pessoas, né? Eu não sei se eu falei isso para vocês aqui na outra aula que eu fiz, mas se eu falei, vocês façam cara de que eu não falei, que eu estou falando pela primeira vez, façam cara de surpresa, né? Vamos pensar aqui, na sua vida normal, na sua vida encarnada, né? Pense aí rapidamente, faça assim um apanhado de todas as pessoas que você conhece, entre família, vizinho, trabalho, faculdade, escola, conhecidos, aqui no Harmonia. Faz assim um apanhado rapidinho. Dê um número aí. Quantas pessoas vocês conhecem? 200? 100? 500? 300? Né? Então, vou pegar um número aí. 300 pessoas. Dentro do meu círculo de conhecimento da sociedade, em geral, eu conheço 300 pessoas. Agora eu pergunto, dessas 300, quem que quer fazer mal a você? Mal. Não é aquela pessoa que, eu não vou com a cara, meu santo não bateu com o dele, né? Que nem a gente diz assim, eu não tenho muita afinidade com fulaninha, com ciclaninho, não é isso. Aquela pessoa que você acha que ela faria de tudo para te prejudicar, que te faz mal. Dessas 300 aí, quantas você acha? Se eu conheço 300, eu acho que não tem nenhuma que queira fazer isso para mim. Não. Às vezes a gente não vai como eu disse, né? Não tem aquela afinidade, mas prejudicar, fazer o mal, intenção disso, eu posso ser muito ingênua, mas eu acho que todas as pessoas que eu conheço, eu não conheço ninguém que eu imagine que faça isso para mim, né? Mas se a gente sente uma presença de um espírito desencarnado dentro da nossa casa, a gente acha que esse espírito quer o quê? Fazer mal. A gente acha que é obsessor, né? Por quê? Quantas pessoas nessa encarnação que já partiram, que já passaram para outra dimensão, foram seus queridos? Foram amigos, foram parentes, foram pessoas que vocês gostavam, admiravam. E quantas pessoas e quantos afetos também vocês não têm de encarnações passadas? Que talvez não tenha tido a oportunidade de cruzar com você nessa encarnação, mas que fez parte da sua história em algum momento. Por que dentro da sua casa, quando você tem uma presença, sente alguma coisa, não pode ser alguém dessas pessoas que querem o seu bem? Hoje de manhã, eu conversava com um aluno, que ele está no ciclo 2 agora, ele foi do semestre passado, e ele estava me dizendo, minha mediunidade está muito aflorada, eu tenho percebido muita presença dentro de casa, às vezes eu tenho lampejos assim de vulto, de que alguém passou, de um pé que passou, de alguma coisa assim, eu estou muito assustado e tal. Aí eu falei para ele assim, vamos por partes. Quando o senhor tem essas percepções, qual é o seu primeiro sentimento e a sua primeira sensação? Eu fico tranquilo. Eu fico feliz, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, mas o senhor tem medo, angústia, tristeza, raiva, temor, alguma coisa? Não, nada disso. Então,
esse é o primeiro indício de que essa visita é uma visita bacana, boa. Porque quando vocês forem para o desenvolvimento mediúnico, vocês vão ouvir muito isso das pessoas que vão estar lá com vocês, quando vocês começarem a perceber, né, a transmitir mensagens, a receber mensagens e tal. A primeira pergunta que as pessoas vão te fazer é assim: qual é a sensação? Qual é o sentimento? Porque não é uma coisa assim que vem um minuto, no outro minuto seguinte, é uma coisa que vem igual a velocidade da luz. Mas a primeira coisa que chega para a gente é a sensação e o sentimento. Né? Então, nós somos influenciáveis o tempo todo. Porque a nossa sociedade é uma sociedade mista, composta de encarnados e desencarnados. Certo? Então, primeiro slide já para a gente destruir essa história de que tudo que eu sinto de influência na minha vida é obsessão. Não. Ok? Às vezes eu posso estar sentindo simplesmente, não é nenhuma influência, é só uma presença, pode ser uma visita, pode ser alguém que se afinizou com você por algum motivo, né? Então, se eu sou uma pessoa que gosto de estudar muito, muito estudiosa, eu vou ter perto de mim espíritos que gostam de balada e noitada? Não, eu vou ter pessoas perto de mim, espíritos que gostam de estudar, né? Se eu sou uma pessoa que gosto da balada e da noitada, eu vou ter perto de mim pessoas que gostam de estudar? Não. Não é assim na nossa vida encarnada? Quando a gente tem uma determinada vida, um determinado padrão, por exemplo, sou solteira, ou eu sou casada e não tenho filhos. Eu tenho um grupo de amigos que saem, que vão para o restaurante, para bar, para festa, viaja, faz não sei o quê, não sei o quê. Quando eu tenho meu primeiro filho, isso já muda. Porque eu já não posso estar nos mesmos lugares que eu estava quando sem filho. Né? Eu tenho 2, então eu falo de categoria, de carteirinha. Né? Os restaurantes que eu passei a frequentar quando eu tive filho, restaurante que tinha parquinho, que tinha, como é que se diz, monitores, né, para eu poder comer. Né? Os filmes que eu passei a ver no cinema, filmes infantis. Eu não ia mais ver filme de 18 anos. Né? Eu não ia mais para o bar. Eu ia para restaurante que tinha musiquinha MPB. Então, a gente vai mudando as pessoas que estão em volta da gente e os nossos ambientes. Então, as pessoas que estão desencarnadas em volta da gente também são as pessoas que se afinizam com aquilo. Com aquele momento, com aquela intenção, com aquele sentimento, com aquele comportamento. Certo? Então, vamos lá. Afinal, o que é obsessão? Obsessão é a influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo, desejando prejudicá-lo. E todos podem sofrer uma obsessão? Sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. Isso está no livro dos médiuns. Então, uma coisa importante que está escrito ali. Obsessão é a influência de um ou mais espíritos com a intenção, guardem essa palavra, de prejudicar. Então, o que eu falei antes. Quando a gente tem uma influência de um espírito na nossa vida, a gente só pode dizer, eu estou sofrendo um processo obsessivo, se a intenção desse espírito for te prejudicar. E tem? Tem. Claro que tem. Porque a gente também deixa desafetos. Né? Ninguém aqui é bonzinho o tempo todo. Eu não sou, pelo menos. Eu acho que vocês também não. Né? Eu, sábado passado, estava dando aula para a juventude, que eu contei para vocês, e eu estava falando para eles assim, quem aqui é orgulhoso? Aí todo mundo ficou. Quem aqui é vaidoso? Quem aqui é fofoqueiro? Eu falei, nossa, só tem santo. Eu sou orgulhosa, eu sou mentirosa, eu sou fofoqueira, eu sou vaidosa, eu sou isso tudo. Vocês não são? Aí eles começaram a rir. Né? Porque todos nós somos em algum momento.
Não adianta dizer, não é porque eu estou aqui agora fazendo aula para vocês com o microfone na mão, que eu não tenho o meu momento de orgulho, de vaidade, né? De fazer fofoca. Todo mundo faz. Às vezes a gente se corrige, fala, não devia ter falado isso, falei demais, mas já falei. É do humano, né? É do humano isso. Então, não existe isso. Então, por isso ele diz ali, ó, sim, porque as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos. E nós temos imperfeições morais. Ricardo, né? Ricardo quer fazer uma pergunta. Bom dia, Alessandra. O Livro dos Médiuns, a obra de Kardec, é século XIX, né? Sim. Então, aí, eu fico pensando o seguinte, o que é imperfeição moral, segundo a doutrina espírita, e o que seria a perfeição moral, tá certo? Isso que eu fico me perguntando. Como a gente poderia atualizar esse conceito, ou se o conceito se mantém o mesmo, ou seja, o que é uma imperfeição moral, né? E qual seria o oposto disso? Podemos atualizar, sim. Primeiro, porque moralidade ela é muito, vamos dizer, deixa eu achar a palavra, vulnerável de acordo com o lugar e com a cultura, né? Por exemplo, no nosso país, nós só podemos casar com uma pessoa. Lá para fora, no Oriente Médio, a pessoa pode casar com, um homem pode casar com 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. E não é imoral. Aqui no nosso país é imoral. É crime, inclusive, né? Isso é um dos exemplos. Então, a moralidade, ela muda conforme culturas, né? Então, a gente pode atualizar isso para a ética. O que é ético, o que não é ético, né? Porque o que é bom para mim é ruim para você, o que é certo para mim é errado para você, né? E o mundo está se atualizando aí, né? Todos os dias. Né? Eu estava conversando ontem com o coleguinha do meu filho, né? 16 anos. Aí ele falando, não, porque eu tô namorando a fulaninha. Aí eu falei, legal. Mas ela também está namorando o fulaninho. Aí eu falei, mas aí ela tem que escolher, né? Com quem que ela quer ficar. Por quê, tia? Poliamor. E aí você tem que se atualizar. Né? Nós estamos em 2023. E eu tive que pensar dois minutos para poder responder ele, né? Porque eu não podia dizer, não, aí a careta era eu, né? Então, ética, acho que atualiza melhor essa palavra. Agora, perfeição moral, a gente não tem ainda aqui no planeta Terra, né? Então, por isso que a resposta ali é fatídica de dizer sim, porque todos nós temos algumas imperfeições, né? Ou muitas ou poucas, mas nós temos. E o que dá acesso às influências dos espíritos é exatamente isso. Tem um slide aí para frente que a gente vai ver isso, mas eu já estou adiantando o assunto, né? Ninguém consegue manter uma linha assim, ó. Né? Eu gosto muito do exemplo do ecocardiograma, né? Eu gosto muito de fazer essa analogia, né? Aquele tchu, 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 né? Do ecocardiograma, quando a gente está monitorado o cardíaco, né? Quando ele faz assim, ó, tchu, o que aconteceu? Já foi. Acabou a vida, né? Então, a nossa vida é assim. Ela é feita para ser assim, de altos e baixos, né? Como eu falei aqui brincando com vocês, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, eu tenho os meus momentos de raiva, de estresse, todos vocês têm. Às vezes a gente acorda super good vibes e acontece alguma coisa durante o dia e sai aquele dragão que está aqui adormecido, escutando musiquinha de niná, né? Nesse momento, a nossa onda que estava aqui, ó, faz isso, ó, vrum. E quando a nossa onda faz vrum, quem também está aqui no vrum se afiniza com você. Na mesma hora. Qual é o grande pulo do gato para a gente não se deixar ser influenciado ao ponto de uma obsessão? Não se manter assim. Não se manter assim. Então, se eu tenho o meu momento de raiva, estou no trabalho, alguém me irritou, falou alguma coisa que eu não gostei, não sei o quê, eu
fico ali irritada e passo 1, 2, 3 horas irritada ali. Eu não posso, no dia seguinte, ainda estar irritada com aquilo. Eu tenho que tentar me organizar, né, energeticamente, psicologicamente, mentalmente, fisicamente, me colocar no eixo de novo. Porque quanto mais tempo eu passar numa vibração baixa, vamos dizer assim, mais tempo eu estou deixando minhas portas abertas. Porque a obsessão começa em mim. Essa é a segunda coisa que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. A gente bota a culpa, né, no pobre do obsessor, no bicho ruim, no coisa ruim, no caburungo, né? Mas a culpa é nossa. Ninguém entra na sua casa física se a sua porta não estiver aberta. Ninguém. Nem o seu filho, nem seu marido, nem sua esposa, ninguém. Para adentrar a nossa casa física, a nossa porta tem que estar aberta. Para adentrar na nossa casa espiritual, a gente tem que deixar a porta aberta. E a gente deixa a porta aberta quando a gente entra nesses momentos de baixar a nossa vibração, de baixar a nossa frequência, de baixar a nossa sintonia, tudo isso. A influência, a ligação dos espíritos, e isso parte da mediunidade, é física, gente, é física pura, né? São ondas curtas, ondas longas, que se conectam ali. Se um tiver com uma onda assim, ó, e o outro tiver com uma onda curtinha, essas duas ondas não se conectam. Nós emitimos essas ondas. Isso é física, isso é comprovado. Os aparelhos da medicina hoje trabalham em cima disso, de frequência, de vibração, de ondas, de energia, de tudo isso, né? Diga, Mário. Fale aqui com o meu microfone que vai chegar primeiro. Eu estava refletindo um pouquinho sobre o que você estava falando e me lembrei de um autor espírita, que foi até presidente da Federação Espírita, e quando desencarnado foi o Manuel Filomeno de Miranda. E ele escreveu Bastidores da Obsessão, e ele fazia uma citação que vai muito de encontro a isso que você falou. Ele dizia que o processo obsessivo ele dependia de um núcleo neurótico. E aí, o que é esse núcleo neurótico? Você precisa, não raramente, de uma culpa. E aí vai um pouco dessa pergunta que foi feita: o que é perfeição moral? A perfeição moral pode ser relativizada em função dos costumes, mas, independente da época, existem acordos. Então, para um determinado momento, existe um acordo do que é certo ou errado. Sim. Sei lá, no Nepal, uma mulher se casa com 2 homens. É uma regra. Hoje, os árabes casam com 2 mulheres. Aqui, nós não aceitamos isso. Pode ser que, no futuro, isso mude, mas existem regras. Se você transgride essas regras temporais, você está tendo um núcleo neurótico corrompido. E esse núcleo neurótico lhe bota em sensação de culpa, e aí essa sensação de culpa lhe coloca vulnerável àquele que você se sente em falta, e o núcleo obsessivo começa a ser desenvolvido. E aí eu acho que isso vai de encontro ao que você acabou de colocar. Eu concordo com isso. Mas tem 2 questões. Primeiro, eu não acho que vai de encontro, não. Eu acho que, inclusive, tem um outro slide aí lá, mais para o final da aula, que fala sobre os complexos psicológicos, que é mais ou menos, pode-se dizer que é o mesmo do que que Manuel Miranda falou, né? Desses núcleos neuróticos, que na psicologia Adenauer traz como complexos psicológicos, né? Que ele diz que é um dos veículos pelos quais os obsessores acessam a gente, né? Mas, por exemplo, a culpa que você trouxe. Pode ser que uma pessoa, um homem ou uma mulher, se relacione com 2 pessoas e não tenha culpa nenhuma, né? É errado dentro da nossa sociedade, dentro da nossa lei, dentro da nossa cultura, a gente sabe, a gente condena essa pessoa quando a gente sabe que fulano tem uma mulher e tem uma amante, ou a mulher tem um marido e tem um amante, né? A gente já condena, a gente já dá a sentença para aquela pessoa, mas, de repente, aquela pessoa está de boa. Ela acha que está ótimo. Não, eu amo os 2, eu amo as 2.
né? Arruma todas as desculpas possíveis para justificar aquele ato. Então, essa pessoa não vai ter esse acesso, não vai ter essa porta escancarada, porque ela não tem essa culpa, né? Mas a gente vai chegar aí nesse slide sobre os complexos psicológicos, que eu acho que se assemelha com esse núcleo neurótico que Manuel fala, né? Então, vamos lá, ó, sintonia mental. Aí, outra pergunta do Livro dos Espíritos. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento pela qual goze ele de absoluta liberdade? O que nós temos, todos nós temos, que nós gozamos de absoluta liberdade, que ninguém pode prender. Se eu estiver presa dentro de uma penitenciária, ainda assim eu tenho isso livre. O que é? O pensamento, né? Então, olha lá, ó. No pensamento, goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe entraves, né? Então, dizem os estudiosos, os neurocientistas, neurofisiologistas e neuropsicólogos, se é que existe essa categoria, existe, né? Pois é, para não estar falando besteira. Que o ser humano tem em torno de 7.000 a 9.000 pensamentos por dia. Pensamentos são diferentes de ideias. Ideias é um conjunto de pensamentos. Certo? Então, para a gente ficar bem claro isso. Se eu pedir para vocês lembrarem de ontem, do dia de ontem, as 24 horas de ontem, esses 7.000 ou 9.000 pensamentos, vocês lembram? Eu não lembro nem de 5. Porque a minha memória... Sabe o Nemo? Sabe a Dolly? Sou eu. Né? Sou euzinha. Então, eu não lembro nem de 5. Mas nós temos 7.000, 9.000 pensamentos por dia. Então, imagine o quanto vagueia a nossa mente por aí. E cada pensamento vem junto de um sentimento, né? Então, é o que a gente joga para o universo. O que a gente emite para o universo vai através da nossa afinidade, da nossa sintonia mental, que são os pensamentos e os sentimentos. Então, a gente não tem esse domínio o tempo todo. E uma outra coisa que eu gosto muito de falar é que o universo não entende palavras. O universo entende energia. O que isso quer dizer, Alessandra? Quer dizer que o que eu estou pensando está emitindo uma energia, está mandando para o universo uma energia. Pode ser o que eu não esteja falando. Ou pode ser que eu esteja falando uma coisa e pensando e sentindo outra. Eu sempre pego a Andréia de exemplo nessa aula. Vamos dizer que a Andréia fez essa mesma aula na terça-feira, obsessão, né? E ela fez uma aula belíssima, né? Boa, foi aquela aula harmoniosa, que todo mundo perguntou, interagiu, ela respondeu tudo, foi perfeito, né? Aí, quando acaba a aula, eu estou ali fora, eu falo, Déia, que aula fantástica, adorei a sua aula. Ah, você me empresta os seus slides? Adorei, muito bem explicado, adorei os seus textos, que aula fantástica e tal, parabéns, foi ótima a sua aula. Isso é o que eu estou falando. Mas o que eu estou sentindo é uma inveja, uma raiva, porque eu fiz a mesma aula na segunda e foi uma porcaria a aula. Meus slides estavam ruins, né? Não chegou nem aos pés dos slides que a Andréia fez, né? Então, eu estava com uma inveja, uma raiva. Mas, como eu queria os slides dela, para a minha próxima aula ser bacana também, eu fui lá e enchi ela de elogio. Não, Déia, foi bacana, sua aula foi ótima. Olha o sorrisão no rosto. Sua aula foi ótima, foi bacana, arrasou. Parabéns, nossa senhora, eu queria ser igual você e tal. Sorrisão, né? Aí a Andréia chega em casa e fala para o marido dela, nossa, minha aula foi tão boa. A Alessandra elogiou minha aula hoje, quis até meus slides e tal, não sei o quê. Ela fica achando que ela foi a bambambam. Mas o que eu estava sentindo? Raiva e inveja. O que eu estava mandando para o universo?
raiva e inveja. Palavras o vento leva. Já escutaram esse ditado? Que os antigos falam para a gente? Né? Minha avó falava muito, minha mãe falava muito, e hoje eu descobri que é perfeito isso. Palavras o vento leva. O que a gente, como a gente se comporta, como a gente sente, como a gente pensa, é o que determina o lugar que eu vou estar. É o que determina as pessoas que estão perto de mim, encarnadas e desencarnadas. Então, não adianta eu dizer uma coisa e estar sentindo outra. Eu só vou enganar aos encarnados que não tiverem essa percepção ou que não me conhecerem. Mas os desencarnados e o universo já recebeu essa energia. Ao mesmo tempo que eu estou emitindo, eu estou recebendo. Nós somos um imã. Sabe o imã que atrai assim? A gente atrai para perto da gente mentes, pessoas de semelhança vibracional. E isso serve para o mundo encarnado também. É o que eu falei. A gente só vai estar perto de quem gosta das mesmas coisas que a gente. Né? Se eu sou uma pessoa legal, bacana, good vibes, alto astral, não sei o quê, e chega alguém aqui no Harmonia, né? Chega alguém aqui e fala, eu falo, oi, Alessandra, tudo bem? Aí ela fala, ai, hoje eu não estou bem, não. Estou mal, estou com uma dor de cabeça. Ih, menina, minha semana foi não sei o quê. Beleza. Todo mundo pode estar assim um dia, né? Aí, na semana que vem, encontro ela de novo. E aí, Alessandra, tudo bem? Ai, minha semana foi horrível, não sei o quê, lá. Tudo bem, né, coitada? Está passando por um momento difícil. Enquanto a terceira semana, eu vou me aproximar mais dessa pessoa? Não. Quando eu ver ela vindo ali, eu vou disfarçar, vou entrar no banheiro, porque eu já sei que vem um baixo astral, vem a Alessandra com a nuvem negra em cima da cabeça dela. Né? É assim no trabalho, é assim na família, são assim com os amigos. Né? Às vezes você convida uma pessoa para fazer alguma coisa, no meio lá do evento, da coisa, você vê que você não tem nada a ver com aquela pessoa, você não convida mais. Né? Você não sai mais com aquela pessoa, você não traz mais para dentro da sua casa. Né? Então, isso é afinidade. Isso é o que a gente atrai para perto da gente. E quando a gente começa a atrair aquelas pessoas encarnadas mesmo, problemáticas, chatas, que só falam de doença, que só falam de miséria, que só fala que está sem dinheiro, que só fala coisa ruim da vida, é porque a gente está emitindo aquilo. Também. Quando é uma coisa esporádica, beleza, mas quando é uma coisa que está acontecendo com frequência com você, opa, alguma coisa está acontecendo. Pergunta que vocês sempre me fazem, que eu já vou adiantar. Como que eu sei que eu estou sofrendo um processo obsessivo? Como é que vocês acham? Porque sempre me perguntam isso lá para o final da aula. Mas como é que eu descubro que eu estou sofrendo um processo obsessivo? Isso é o que atrai, né? Mas pode ser também. Leva ali para ele, Deia. Como que eu descubro que eu estou sofrendo um processo obsessivo? Autoconhecimento. Eu sei como eu sou. Né? Eu me conheço, eu sei como eu sou. Há bem pouco tempo atrás, eu um dia lá conversando com o Luiz, eu falei, alguma coisa está acontecendo aqui dentro de casa. Né? Porque eu percebi que estava diferente o clima dentro da casa. Os meninos estavam irritados, estavam respondendo de outra forma, eu estava sem paciência com ele estava sem paciência comigo, e não tem nenhum motivo para estar isso acontecendo. E, como eu disse, nós somos seres humanos. Então, em algum momento, ele estava num momento de estresse total, né, de mudança de empresa, de colaboradores, de não sei do que lá. Eu estava com outro momento meu de estresse e a gente estava deixando a nossa energia, ó. A gente estava fazendo o quê? Arreganhando as nossas portas, né, para todo mundo que quisesse entrar. Então, você pode até passar por esse momento, mas se você tem autoconhecimento, se você percebe que esse não é o clima da sua casa, que esse não é o seu momento, que esses pensamentos repetitivos que ela trouxe ali não é algo que eu penso com frequência, né? Então, eu posso estar sendo influenciado por alguma outra mente
não necessariamente que queira me prejudicar, mas que esteja ali se afinizando comigo. Diga, Ricardo. Eu estou com uma dúvida que pode ser de aulas passadas, tá certo? Sim. Você fala, por exemplo, na questão do pensamento, na questão da mente. Pelo que está sendo discutido aqui, pensamento e mente estão ligados à questão do perispírito, né? Sim. Então, por exemplo, quando você está com muito pensamento, a origem desses pensamentos, descartando a possibilidade biológica dos pensamentos estarem sendo gerados pelo cérebro, eles estão vindo do perispírito. Então, eu fico pensando assim, em alguns momentos, menos. Então, como é essa relação dessas situações de estresse que a gente sofre fisicamente, né, na interação com outros corpos biológicos, e a alteração do perispírito, ou como depois a gente se reequilibra, como você falou, né? Eu sinto, às vezes, que é uma questão, por exemplo, de interior, né? Que eu consigo me equilibrar como se fosse de dentro para fora. Mas certo? E aí, essa questão que eu estou... não consigo formular direito, mas é o seguinte, o perispírito é que é responsável por essa avalanche de pensamentos, ou isso significa que ele, num determinado momento, está sendo influenciado por outro perispírito, ou são as alterações, por exemplo, que vêm do mundo físico que interferem? Você está entendendo? Estou tentando. Como essa relação, entendeu? O mundo físico... Você tomou o que no café da manhã, Ricardo? Café. Menino do céu! Brincadeira. É tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Tudo isso que você falou, tudo junto e misturado, né? Uma das outras perguntas que sempre é recorrente dessa aula, né? Problemas mentais, psicológicos, depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolar, não sei o quê. Isso não pode ser obsessão? Tudo junto e misturado, né? Porque a gente não tem como separar. Se é um processo mental, se é de mente a mente, não tem como a gente separar isso, né? Sim, os pensamentos vêm da mente, vêm do perispírito, mas eles são processados no nosso cérebro físico, quando estamos encarnados, né? Enquanto encarnados. E é o cérebro também que manda essas ondas elétricas, né? Porque, se não fosse assim, a gente também não conseguiria ser medido isso em aparelhos, né? O eletroencefalograma, por exemplo, mede as ondas, né, eletromagnéticas que o cérebro está emitindo, né? Existem outros aparelhos que detectam quais áreas do cérebro, né, estão em ação quando você está com raiva, quando você está com medo, quando você está com alegria, quando você está feliz. Cada área do seu cérebro é responsável. Então, é a parte física, biológica, como você disse. Mas é isso tudo misturado. Não tem como a gente desmembrar, dizer é disso, é daquilo, é tudo. Somos mentes, né? A mente está no encarnado, está no desencarnado. Então, o que a gente tem que fazer é a frase básica lá de Jesus, orai e vigiai. Isso é constante. A aula que vem é desobsessão. Eu não estou querendo entrar na aula do semana que vem, né? Mas não tem como fazer uma aula sem dar um spoiler da outra, né? Então, a maior desobsessão é o orar e vigiar. Porque não tem perfeição. A gente não é espírito perfeito. A gente não tem essa perfeição ética ou moral, seja como a gente queira falar. O que a gente tem que ter é esse vigiai o tempo todo, né? Vocês vão ver aqui que a obsessão ela foi dividida por Kardec numa classificação de 3 tempos. Obsessão simples, fascinação e subjugação. A gente vai ver aí para frente, né? Então, obsessão simples é aquela que todo mundo já teve. Se não teve, vai ter. É dor de cabeça. Quem aqui nunca teve dor de cabeça? Ninguém, né? Quem aqui nunca pegou um resfriado? Ninguém também, né? A obsessão simples é assim. Todo mundo teve, todo mundo vai ter. Agora, ela só passa para o grau de fascinação ou de subjugação se você não tiver esse autoconhecimento. Se você não perceber que alguma coisa está errada. Né? E como que a gente percebe que as coisas estão erradas?
me conhecendo, repetindo o que eu estou falando, né, autoconhecimento, e ouvindo as pessoas que te circulam, principalmente as mais próximas de você. Família, amigos muito próximos, né? Se uma pessoa chega, que me conhece e diz assim, Ale, você está baixo astral, hein? Você está estranha. Menina, você só reclama ultimamente. Eu chego perto de você, você só está reclamando. Ou você só fala em doença. Ou você está assim, está assado. Uma coisa que não é minha. Nesse momento, tem que acender uma luz vermelha, assim, pá, 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 alarme. Alguma coisa está estranha em mim. Se essa pessoa está sinalizando isso, é porque está estranha. E aí eu tenho que me autoanalisar. Aqui, ideia, ó. Aí eu tenho que me autoanalisar. Realmente, ultimamente eu tenho feito isso mesmo, tenho agido dessa forma, tenho pensado isso não é meu. Né? O é meu, não é meu, isso não é meu. Né? O que está me mudando? Diga, Mônica, né? Alessandra, voltando à primeira pergunta, só para ficar claro, são sentimentos e pensamentos que você não identifica como seus. Sim. A pergunta é a seguinte, isso pode ser expresso também através de fenômenos físicos, por exemplo, taquicardia, dispneia, desconfortos gástricos, enfim, isso pode ser expressado fisicamente? Pode. Inclusive, a mediunidade em si, aí vamos botar de lado um pouquinho obsessão. Como que a obsessão acontece, gente? Pela mediunidade. O que é a mediunidade? É a faculdade inerente ao ser humano que permite a relação entre pessoas, entre espíritos. Então, o que dá motivo, não é motivo a palavra, o que dá, faltou a palavra, abertura para que a obsessão aconteça é a mediunidade. Né? Então, na própria mediunidade, e aí esquecendo a obsessão de lado, quando você está numa mediúnica, por exemplo, dependendo do espírito que está ali com você trabalhando, você sente esses sintomas físicos diferentes. Eu tenho alguns amigos espirituais que me dá taquicardia, meu coração bate aqui, ó, tum, 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 tum. Eu já sei que é aquele. Tem outros que eu me sinto meio tonta naquele momento da conexão, parece que o meu corpo, parece não, né? Meu perispírito se expande e a gente tem a sensação de flutuar, mas é coisa momentânea. Então, eu já sei que é outro, que cada um tem uma forma. Né? O Luiz, por exemplo, ele diz que tem um amigo dele, que trabalha com ele nas mediúnicas, que ele sente um formigamento aqui, ó, na nuca. Aí ele já sabe, é o fulano. Né? Então, esses sintomas físicos são normais. E quando a gente está num processo obsessivo, também. Né? Ele expande para o físico. Né? O perispírito joga para o físico esses sintomas. Pode ser tudo isso. Pode ser desconforto gástrico, né? Pode ser tontura, taquicardia, dor de cabeça, tudo isso. Né? E, às vezes, a gente até procura médico, né? Estou com uma dor de cabeça há 15 dias que não passa. Pode ser uma obsessão. Né? Pode ser. E é um grande indício quando as pessoas fazem milhões de exames e não detecta nada. Então, mais uma luz acesa aí, vermelha, detectando algo estranho que não é meu, que não está no físico. Né? Diga, Mário. Você fez uma pergunta que eu acho que vale assim 1 milhão. Como saber se que você está obsidiado? Se autoconhecer. Essa é uma resposta fácil, se autoconhecer. Mas eu acho muito difícil se autoconhecer. Mas eu não disse que era fácil. Porque se autoconhecer, na verdade, nós somos pessoas duais. Temos um lado bom, um lado nem sempre tão bom. Nós Sim. somos assim. E aí eu fico pensando, olhando esse quadro, que a obsessão ele tem um aspecto prejudicial. E a gente tem essa questão de que na Bíblia diz sobre não pequeis por atos nem por pensamentos. E quando a gente pensa em obsessão, os pensamentos expressam essas emoções que são acessados por esses espíritos e que frequentemente não estão ali sem propósito. Eles acessam os nossos pensamentos mais escondidos. E aí esses pensamentos começam a articular coisas. Autoconhecer, eu acho que é uma etapa fundamental. Mas, se eu fosse um obsessor
e quisesse fazer um livro, assim, tudo o que você queria saber sobre a obsessão, mas tinha medo de perguntar, o meu primeiro capítulo seria: seja sutil. Então, uma obsessão bem feita começaria pela forma sutil. Um processo de obsessão grosseira vai ser assustadora, vai ser como você disse, vai colocar a Alessandra assustada, irritada, os filhos irritados e assim por diante. Um processo de obsessão, provavelmente com grande motivação, provavelmente com coisas pretéritas bem estabelecidas, ela vai ser muito sutil, vai se estabelecer ao longo de dias, semanas, Mário, meses. Provavelmente você não vai nem ter condição de perceber que você está mudando sutilmente. Mário, todas as obsessões começam de forma sutil. Todas. Nenhuma começa... Vrá! Não. Todas começam de forma sutil, né, Sandra? Todas começam de forma sutil. E vou além do que o Mário falou. Às vezes, eu sou tão good vibes, eu pratico o meu orar e vigiar, eu tenho os meus momentos de raiva, de tristeza, de estresse, né? Mas eu saio logo disso, né? E quando eu saio disso, eu mudo a senha do Wi-Fi. Lembra que eu brinquei com vocês aqui? Eu mudo a senha do Wi-Fi e não consigo mais acesso a esse cara aí, não me acessa mais. Mas o meu filho não sabe isso. O meu filho, ele não tem esse discernimento que eu tenho. Ele é um adolescente. Adolescente é um prato cheio para a obsessão, porque é aquele momento que não aceita opinião, que está na autoafirmação, que está no momento do pertencimento, de pertencer sempre a algum grupo e tal. O que esse bonitinho, que está com vontade de me prejudicar, faz? Acessa o meu filho. Meu bem mais precioso. Isso é comum aqui na desobsessão, na mediúnica desobsessão. Sandra trabalha lá, eu trabalho lá, a gente sabe disso. Né? Às vezes a gente fala para o espírito assim, mas por que você está perdendo? Não tenho nada contra ele, não. Eu quero a mãe dele, mas a mãe dele não me dá acesso, então eu estou perto dele. Porque ele me dá acesso. E ele sofrendo, a mãe sofre. Então, isso é um dos exemplos. Né? E a sutilidade acontece assim. Todas as obsessões começam num processo sutil. Foi o que eu falei aqui, o exemplo que eu dei. Não tinha nada de ruim dentro da minha casa nessa época, mas eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Porque o Luiz chegava, a gente não se entendia. Ele falava uma coisa, eu dizia outra. Eu falava A, ele falava B. Eu dizia preto, ele dizia branco. Eu dizia couro, ele dizia madeira. E eu falava com os meninos, eles me respondiam. Eu falava, não é possível. Mas não era nada de briga, de não sei o quê. Eram coisinhas sutis, que um dia foi assim, passou 2 dias a mesma coisa, passou a semana. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui. Alguma porta a gente abriu. Quem foi que abriu, eu não sei. Somos 4 dentro da casa. Né? Então, um de nós abriu uma porta lá. Eu imagino que tenha sido eu e o Luiz mesmo, porque a gente estava em momentos, né, conturbados. E todo mundo passa por esses momentos. Mas os processos começam de forma sutil. Por isso, a gente tem que estar sempre alerta. Sempre. Né? Desconfiando de alguma coisa. Não atribuindo tudo ao espiritual. Não. Não é isso. Né? Mas a gente tem que se policiar mesmo. Chegar na hora de dormir, né? Vamos fazer um exame de consciência. Como foi meu dia hoje? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que não foi legal? Qual foi a palavra que eu disse para alguém que eu poderia não ter dito? Ou poderia ter dito de forma diferente? Isso é um processo de desobsessão. Olha eu entrando na aula que vem. Né? Mas não tem como não entrar na aula que vem. Isso é um processo de desobsessão. Essa Kardec, né, frase básica lá do Livro dos Espíritos do século XIX, reconhece-se um verdadeiro espírita pelo... Não acredito, vou voltar todo mundo para a aula 1. Reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que ele empreende na sua reforma íntima. Essa é uma frase clássica do Espiritismo que Kardec nos trouxe. Né? Então, o que ele quer dizer com isso? Reconhece-se o verdadeiro espírita por aquele que está todo dia
se policiando, aquele que está todo dia se autoavaliando, é aquele que está todo dia olhando para o que ele fez. Né? Porque eu sempre digo isso para os meus filhos, às vezes falo alguma coisa, mãe, pô, não devia ter feito isso. Eu falo, já é um grande passo. Se você já está reconhecendo que não deveria ter feito isso, é melhor do que a história da culpa que eu falei com o Mário aqui. Você faz as coisas erradas, aspas, né? E não percebe que fez, nem passou pela sua cabeça que aquilo está errado, né? Você ainda está precisando evoluir muito. Mas se você já faz alguma coisa e já chega em casa com aquele sentimento de remorso, de culpa que seja, né? Ou de, pô, não devia ter feito isso, não devia ter falado assim, não devia ter agido assim, já é um grande passo. Da próxima vez que você estiver diante daquela situação, você já vai agir diferente. Isso é a reforma íntima. É todos os dias a gente ir melhorando alguma coisa, né? Por isso que eu estou brincando, mas falando sério, que a gente faça essa autoanálise todo dia aí, né? O que eu fiz hoje? Como foi meu dia? O que eu fiz de bom? Vamos fazer uma balança. O que eu fiz de bacana? O que eu fiz de não bacana? Qual foi o lado que pesou mais? Então, amanhã eu vou endireitar melhor, vou fazer melhor, vou endireitar essa balança, vou fazer que ela, pelo menos, fique no equilíbrio, até que um dia o bom fique para cima ou melhor, fique para baixo e o ruim fique para cima, né? O bom pese mais, né? Gandhi tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a violência começa quando você nem pensa na violência. O que ele quer dizer com isso? Que a violência não é você bater em alguém, não é xingar alguém. É você nem pensar em fazer isso. Isso é a não violência. Quando eu não penso em fazer esse ato, eu não sou violento. Agora, é a história do falar e pensar, que eu falei um pouquinho antes, né? Eu posso não chegar, não agredir a Sandra, não dar um tapa nela, não xingar ela, não ofender ela, mas eu pensei em fazer isso. Então, o meu instinto violento já foi aguçado, minha energia já vibrou em torno daquilo, né? Então, Gandhi diz que a violência começa no pensar. Se eu pensei em fazer aquilo, eu estou sendo violento, né? Então, quando eu penso, eu emito vibração, frequência, energia, né? Tudo isso. Pensa, sente e faz. E atrai. É o quarto passo. Penso, sinto, falo e atraio. Certo? Então, é nessa sutileza, é nesse dia a dia, é no trabalhinho de formiguinha que a gente tem que ir fazendo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até que um dia se torne um hábito que você não precise mais fazer. Igual escovar o dente. Acho que todo mundo escova o dente todo dia, né? Eu acho, né? Né? Depende? Gente, né? Mas se você, num dia de correria, né, saiu afobada, o alarme não tocou, você tem um compromisso, saiu correndo, não sei o quê, chegou no meio do dia, você lembra, não escovei o dente, né? Porque é um hábito. Você faz aquilo todo dia. Então, o dia que você não fez, você vai falar, putz, saí de casa, não escovei o dente, né? Porque aquilo já está integrado em você. Então, a reforma íntima que tanto Kardec fala é a gente ir integrando as coisas boas e se livrando das coisas ruins, né? O que é ruim? O que fere o outro, o que faz mal ao outro e faz mal a mim também, né? Porque, às vezes, faz só mal a mim e não faz mal ao outro. Também tem isso, né? Mas a gente tem que ir botando essa balança em desequilíbrio sempre para o bom estar pesando mais e o ruim menos. Isso é a reforma íntima. E aí, quais são os padrões do seu pensamento? Em que sintonia você está vibrando? Opa! Eu botei uns exemplos qualquer, né, gente? Amor, alegria, paz, culpa, raiva, medo. O que a gente anda vibrando ultimamente? Se a gente anda vibrando assim, ó, um dia estou alegre, outro dia estou com raiva, outro dia estou triste, outro dia estou preocupado, outro dia estou estressado. Tá beleza, tá normal, né? Vamos só tentar manter esse equilíbrio. Agora, a gente não pode estar vibrando lá embaixo o tempo todo, porque aí você está abrindo sua portinha, certo? As emoções e a vontade geram pensamentos que, por sua vez, mobilizam energias sutis. Ó a sutileza aí, Mário, né?
em torno do indivíduo. Essa mobilização de energia chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, o que vai me situar numa dimensão, o que vai trazer para perto de mim pessoas, e quando eu digo pessoas, é encarnadas ou desencarnadas, é o meu padrão vibratório. Só vai estar perto de mim pessoas que estão se afinizando com a energia que eu estou emitindo, tanto encarnados quanto desencarnados. O que é obsessão? No Evangelho segundo o Espiritismo, está dito: a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, mais uma vez, o que Mário trouxe aqui, né? Pode ser uma simples influência, sem percepção dos sinais. Adenauer diz: muitos comportamentos humanos são, via de regra, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba, pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento, em se distinguir distintas origens das ideias. Então, é tão sutil que, se a gente não estiver atento, a gente não vai conseguir distinguir de quem são as ideias. Minhas ou estão vindo de fora? Né? E aí, a diferença de obsessão e influência espiritual. A obsessão é a ação persistente, de caráter contínuo, que um espírito exerce sobre o outro, é sempre negativa. Então, a obsessão é a influência que um espírito exerce sobre o outro com a intenção de prejudicá-lo. Quando uma pessoa está perto de você, pessoa, não estou falando de espírito desencarnado, estou falando de pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, está perto de você com a intenção de te prejudicar, obsessão. Esse é o nome que se dá. Mas não é uma coisa tão comum assim. A influência é a ação sutil, boa ou má, de um espírito sobre o outro. Tem caráter eventual e sem intenção ruim. Então, o que todos nós sofremos frequentemente é uma influência espiritual. Ela pode ter uma intenção má, né? Ou melhor, ela pode ter uma ação má, mas não uma intenção má. Percebem a diferença? Uma coisa é a pessoa estar intencionada em te fazer o mal. Outra coisa é ela te fazer o mal sem ter essa intenção. Exemplo clássico disso, para que vocês entendam perfeitamente. Uma mãe que desencarnou, mas não sai próxima do filho, não vai embora, fica ali próxima do filho. Por zelo, por carinho, por amor, por preocupação, por achar que ele não vai conseguir fazer se ela não estiver perto, né? Ela está com a intenção má? Ela está com a intenção de prejudicar? Ela está cheia de amor, né? Mas ela está prejudicando. Por quê? Porque são duas pessoas em dimensões diferentes. Um está desencarnado, um está encarnado. As energias que emanam de nós encarnados são energias densas, fortes, prejudicam os desencarnados. Vocês sabem o que é um escafandro? Aquela roupa pesada que o mergulhador usa para ir a profundezas bem
profundezas bem profundas é redundante, né? Mas ir bem fundo, né? Ele precisa de usar um escafandro, ele não pode ir só com uma máscarazinha, né? Então, o nosso corpo físico é como se fosse esse escafandro. Para que a gente esteja encarnado aqui na crosta terrestre, a gente precisa desse corpo físico. Ele é a nossa barreira, para suportar as energias densas que tem aqui na crosta terrestre. As energias da dimensão espiritual são energias mais sutis, são energias mais leves, né? Então, quando um espírito desencarnado fica muito tempo perto de um encarnado, ele começa a adoecer. Exemplo, uma mãe, por exemplo, desencarnou com... Vamos criar uma história aqui. Um câncer no estômago. Essa mãe desencarnou com câncer no estômago. Esse filho começa a sentir dores abdominais, desconfortos gástricos. Não sabe o que é. Vai no médico, faz exame, vai para aqui, vai para ali. Não acha a causa. Essa mãe está querendo adoecer esse filho? Mas está adoecendo. Pela conexão energética que existem entre eles, né? E esse filho também adoece essa mãe, mais ainda, porque em vez de ela estar numa instância espiritual tratando, né, do seu perispírito, né, das energias que ela desencarnou doente e se restabelecendo, ela está adoecendo mais ainda permanecendo aqui. São dimensões diferentes. Existe a separação das dimensões por isso, né? Senão a gente vivia todo mundo junto e misturado. Os espíritos desencarnados podem estar aqui? Podem, né? Aqui tem espíritos desencarnados agora. Mas eles têm momentos e horas e limite para estar aqui. Eles estão aqui com um propósito, trabalhando, estudando, ajudando, mas retornam, né? É a mesma coisa de estar no fundo do mar. Ninguém pode morar no fundo do mar, né? Os mergulhadores podem ir lá fazer trabalhos, né? Existem milhões de profissões que precisam acessar lá o fundo do mar, os petroleiros e todos os outros, né? Mas eles têm um limite ali de oxigênio, de tudo, para retornar. É mais ou menos isso. Eu gosto de fazer essa analogia para a gente entender, né? Então, os espíritos desencarnados não podem permanecer na crosta terrestre. Eles começam a adoecer, né? Uma fala muito recorrente na desobsessão, Sandra está aqui para não me deixar mentir, é quando a gente não consegue muita conversa com os espíritos desencarnados, a gente fala assim, se olhe, porque ele está num pensamento tão cristalizado naquilo que ele está fazendo, uma mãe, por exemplo, porque ela fica ali debatendo com o esclarecedor, com o doutrinador, não, mas eu só amo, eu só quero cuidar, eu não sei o quê, eu não posso me afastar dele e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente pergunta, você quer que ele fique doente? Não. Você quer ficar doente? Não. Então se olhe. Que aí a espiritualidade ajuda nesse momento, né? Quando o espírito se olha, ele vê que o corpo dele está deteriorado, o perispírito. Ele consegue ter essa visão, né? Então, essa é a grande diferença clássica da obsessão para a influência espiritual. Obsessão. O espírito está com a intenção de te prejudicar. Ele veio por uma cobrança, ele veio por uma vingança, ele veio por uma traição, ele está se sentindo injustiçado, ele quer que você se lasque mesmo, né? Ele chega dizendo isso. Não, eu quero que a Alessandra se lasque mesmo, né? Porque ela não é essa santinha, porque ela fez isso, fez aquilo outro, e não é justo eu ter me desencarnado, estar ferrado aqui, e ela está numa vida boa, feliz da vida. Então, eu vou fazer de tudo para ela se lascar. Isso é uma obsessão. Aí eu te falo, se a gente tiver 50 atendimentos numa noite, 10 são assim. 40, a maioria... Por que você está do lado dela? Porque eu gostei dela, né? Ela estava lá naquele bar, né? Eu senti a vibração dela legal, não tinha ninguém perto de mim, e eu acompanhei ela. Assim, eu falei bar, mas pode ser estudo, pode ser... porque eu não tive mãe, eu vejo que ela é uma mãe maravilhosa, né? Gente, se for contar aqui, a gente fica até amanhã de manhã contando casos, né? Pessoas com diversas milhões de histórias diferentes. Então, a maioria dos casos que a gente atende numa mediúnica não é uma obsessão.
É uma influência espiritual. E estão ao lado da pessoa, se prejudicando a pessoa, mas não tem essa intenção. Daí aqui, ó. Não tem essa intenção. Entendeu? E a obsessão, sim, ele tem intenção. Você queria falar? Foi? Ah, eu não vi, não estou aqui falando igual uma tagarela. Diga. É que nós sempre pensamos que a obsessão é do desencarnado para o encarnado, né? Minha irmã, ela, vou colocar, perdeu, ninguém perde ninguém, mas o marido faleceu e o luto foi muito difícil para ela. Então, era fotos em todo lugar da casa, e eu que deveria ter ido no lugar dele, para ele vir me buscar e vestir um luto preto durante um ano, até ele chegar e pedir para parar. Eu vou mostrar por slide para vocês aqui, que é a obsessão, né? Aí, só para terminar isso aqui. A gente coloca tudo num saco só, farinha do mesmo saco, né? A gente chama tudo de obsessão. Mas, porque foi o nome que Kardec deu, né? Mas, classificando pela intenção, nós temos que separar. Obsessão tem intenção de te fazer o mal. Influência espiritual pode te fazer o mal, mas não é essa a intenção. E é o mais comum que acontece com todos nós. Nós estamos sentindo uma coisa que está incomodando a nossa vida, que está incomodando a nossa família, que está me incomodando, que está me trazendo sintomas físicos, que está me prejudicando. Mas, se você for conversar com aquele espírito numa mediúnica, você vai ver que não era essa a intenção do espírito, né? Só que pela ignorância, que é ignorar os fatos, por não saber disso tudo que eu estou falando aqui para vocês, né? De vibração, de dimensões diferentes, que cada um tem que ficar no seu quadrado, né? Por não saber disso, por não ter recebido ajuda ainda, né? Às vezes o espírito está se sentindo carente, gente. Está se sentindo carente, está perdido no mundo, não sabe para onde vai, se encosta aqui na Sandra, porque acha que a Sandra é bacana, né? Fica aí perto da Sandra. Está prejudicando a Sandra começa a ter um monte de coisas, né, complicadas na vida dela, mas não é a intenção dele, certo? Então, só para ficar claro isso, obsessão é um nome generalizado, mas vocês que são estudantes da ULI já sabem que obsessão é uma coisa, influência espiritual é outra. E nós vamos ver, dentro da pergunta de Lu ali, do que ela falou, que a obsessão acontece em várias direções. Porque a gente também acha que obsessão ou influência espiritual é só do desencarnado para o encarnado, coitadinho, que não fez nada, né? O bicho ruim me pegou, mas a obsessão acontece em várias direções. A gente vai ver aqui já já, inclusive de encarnado para encarnado. Diga. Ale, eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, obsessão e influência tem como regra recém-desencarnados, já que eles já estão por aqui por perto? Ou pode fugir um lá e falar, calma aí que eu vou... Pode ser também, né? E a outra dúvida é, existe alguma polícia espiritual, sei lá, algum porteiro que fala, epa, calma aí que você não pode vir para cá, esse plano não é seu. E aí a pessoa fala, não, mas eu quero, vou levar uma multa, sei lá, ou não tem isso, tipo, não tem essa orientação para quem está perdido, entendeu? Ou para quem não tem essa consciência ainda. Adorei a multa. Vamos levar essa ideia numa mediúnica. Gente, vamos botar uma multa aí no mundo espiritual. Então, assim, não existe essa regra, né? Existem alguns lugares, por exemplo, um centro espírita, né? Tem uma segurança. Vamos trazer para a sua linguagem. Tem os seguranças, tem a polícia, né? Não entra todo mundo, não entra quem quer, né? A menos que essa pessoa veio para o tratamento de desobsessão. Então, vão entrar com ela todos os coleguinhas que estiver junto com ela, né? Mas, fora isso, não, né? Inclusive, é muito comum, quando a gente começa a fazer o tratamento de desobsessão, e aí já fica a dica para vocês, não pense que na primeira desobsessão vai melhorar, não, vai piorar. Tá? Na segunda, talvez piore também. Só vai melhorar lá para a terceira ou quarta. Isso é sério, gente, estou brincando, não. Sabe por quê? Porque quando você começa a frequentar uma casa espírita, eles ficam lá fora, no portão. Não entra.
Aí aqui dentro você sente uma paz, uma alegria, uma felicidade. Ai, é tão bom, beija todo mundo. Ai, que saudade, não sei o quê. Chegou em casa, o pau come. Né? Porque em casa não tem a polícia, o segurança que tem aqui. Mas quando você começa a fazer esse tratamento espiritual, isso vai apaziguando. Né? A Andréia é testemunha viva disso, né, Déia? E não foi de desobsessão, não, foi de persistir na ULE. Né? Quando ela começou a fazer a ULE, tudo dava errado para ela chegar aqui. Né? Até que ela chegou no limite de faltas e ela falou, não, eu não vou mais não, porque eu vou ser reprovada. Não, eu vou. E aí ela veio e não teve mais nenhuma falta. Então, vai da nossa persistência, do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade. Né? Não pense que você chegou aqui que vai ficar tudo certinho, resolvido, não. Vai resolver com o tempo. Né? Às vezes piora, que é justamente para você desistir. E aí, como diriam nossos primos evangélicos, igual diz Divaldo Franco, né? Que eles chamam os evangélicos de primo, né? Como diriam nossos primos evangélicos, aí o inimigo venceu. Né? Então, é isso. Espera aí, seu Sérgio, que tem uma pergunta lá atrás, antes. A sua senha é 2. Quem são os obsessores? São gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Esses são os obsessores. São pessoas que estão precisando de esclarecimento, o que vocês estão vindo buscar aqui. Né? E digo mais, muitos de vocês estão com seus obsessores sentadinhos aí do lado. Ninguém dorme hoje, né, Sandrinha? Então, uns chegaram ali no portão e disseram, ih, lá vai fulano para aquela lero, aquela coisa chata, não, vou ficar aqui fora. Né? E não entrou. Mas outros entraram para perturbar, mas acharam, pô, aquela garota está falando um negócio legal, menina. Aí ficaram aí escutando. Né? A desobsessão começa aqui também. Sabia? Alguns de vocês não precisam nem passar pelo processo de desobsessão quando estão sofrendo um processo obsessivo. Porque o coleguinha de vocês deu uma chance de entrar e escutar. E aí ele está escutando que aqui ele também pode ser ajudado. Né? Que aqui também ele pode descobrir uma coisa nova. Que aquela pessoa que era aquele miseravão lá na outra encarnação, que me traiu, que me roubou, que me fez mal, hoje é outra pessoa, nem se lembra mais disso, está vivendo uma outra vida. Né? Adenauer tem uma brincadeira, que é verdade, que ele, uma vez perguntaram para ele assim, você não tem medo de obsessão? Ele falou, eu não. Quando eu percebo que tem alguém perto de mim com alguma intenção ruim, eu digo, anda comigo, fica aqui, cola comigo o dia todo, que eu quero ver se ele vai fazer tudo que eu faço, se ele vai ter todo o trabalho que eu tenho. Né? E que ele vai ver que se eu fiz alguma coisa errada antes, hoje eu sou um cara que me dedico ao bem, que me dedico ao estudo, que me dedico ao esclarecimento, que faço palestras públicas, que estou aqui com a intenção de ajudar o máximo de pessoas que eu puder. Né? E aí essa pessoa vai falar assim, realmente, né? Se ele teve essa chance, se ele fez isso tudo e ele está agora, por que eu não posso? Então, isso também é um processo de desobsessão. Diga. Bom dia, Danilo. Se no caso do desencarnado, quando ele vem para esse plano, as energias são mais densas, mais pesadas, e para ele torna mais difícil, ele adoece mais. Com o passar do tempo, não deveria cessar a obsessão que para ele se tornou insuportável? Como é? Fala o finalzinho aí que eu não entendi. Com o passar do tempo... Não deveria chegar a um ponto que para ele esse adoecimento ficou insuportável? Mas chega. A obsessão? Mas chega esse tempo, chega. Você já viu o nosso lar, ou leu o nosso lar? O que aconteceu com o André Luiz? Mas o que eu pensei mais assim, existem vários casos de obsessão que obsessão, por exemplo, pesadas. E aí imaginando que a pessoa vem e procura tratamento, tudo isso, se fosse pensar assim, com o passar do tempo ia curar naturalmente vários casos. E não é precisar ter tanto disso. Uma obsessão pesada, que foi a palavra que você usou, nunca vem com um carinha só. Né? Isso é outra coisa comum nas mediúnicas de desobsessão. A gente conversa com o espírito, ele diz assim, no final da nossa doutrinação, ele diz assim,
Eu não estou sozinho. Eu estou de galera. Né? Então, esse carinha aí pode chegar um momento que ele não está aguentando mais e que ele pede arrego, joga a toalha e ele é ajudado. Porque a SAMU espiritual chega sempre. Né? Só que diferente da SAMU física, que o cara, querendo ou não, ele é levado, a SAMU espiritual só te leva se você permitir. Né? Por isso que eu falei de Nosso Lar, porque às vezes as pessoas não leem livro, mas veem filmes. Né? Então, em Nosso Lar tem essa cena clássica, que as equipes socorristas chegam lá no umbral, né? E um monte de espírito debocha, xinga, fala, não sei o que. Eles recuam, porque ninguém leva espírito amarrado, não, gente. Né? Tem que querer, mas chega um momento que aquele espírito não tem mais forças e ele diz, não, me rendo. Né? E aí as equipes levam. Mas, normalmente, quando é essa obsessão pesada, que eu vou dar o nome de subjugação, esse espírito não está sozinho. São falanges de espíritos. Né? E aí você leva uma ovelha, mas o rebanho ficou. Né? E você tem que ir resgatando ovelha por ovelha. Mas acontece, sim. Esse momento chega para todo mundo. Né? Chega um momento que você não consegue mais estar ali. Né? E isso também é outra coisa comum. Né? Chega um momento na doutrinação que o espírito diz assim, eu não estou conseguindo mais mesmo. Eu não perdi a vontade de me vingar, mas eu não tenho mais forças para isso. Eu vou ouvir o que você quer me dizer, eu vou para onde você quer me levar. Mas eu quero te dizer que, se eu melhorar, eu vou voltar. A gente ainda escuta isso, né, Sandrinha? Né? Eu vou te dizer que, se eu melhorar, eu vou voltar. E a resposta que a gente dá é o seguinte, a gente não está te aprisionando, isso é um convite. É para que você ouça, para que você escute, para que você seja atendido. Se você achar que nada presta, que não gostou, ele tem o direito de voltar. Agora, se ele vai encontrar aquela pessoa, para acessar aquela pessoa de novo, depende de quem? Da pessoa. Se essa pessoa que está nesse tratamento aqui, do Centro Espírita Harmonia, esse espírito foi doutrinado, foi levado para uma instância espiritual, foi esclarecido, foi cuidado, foi tratado, mas ainda assim ele não se livrou daqueles pensamentos e volta para aquela pessoa, mas aquela pessoa não está mais naquela frequência, não está mais naquela vibe, esse tempo que o espírito desencarnado foi tratado, ela também se tratou, ela entrou para a ULA, ela mudou os pensamentos, ela mudou a vibração, ela mudou a vida dela, ela está no orar e vigiar, ele não acessa mais ela, o Wi-Fi cai. A senha mudou. Certo? Troca o obsessor. Diga, seu Mário. Vamos para beber, né? Vamos para beber. Alessandro, a obsessão que eu estou vendo aí é sinônimo de coisa ruim, né? Você não falou de um obsessor bom. Tem um obsessor do bem? Obsessor, não. Obsessor está sempre com intenção de te fazer o mal. Agora, influência tem, com a intenção do bem. Só que ele faz o mal de qualquer jeito. Porque até agora você só falou do mal. Né? Mas a aula é essa, né, seu Sérgio? Nós estamos falando de obsessão. Obsessão é isso. É a intenção do espírito de te prejudicar. Certo? Então, olha lá, mais um texto de Adenauer que está no livro Psicologia e Mediunidade. É longo, mas é interessante para a gente ler. Não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria, como se pertencesse a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitudes inadequadas e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnadas pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade. Isto é, não são permanentemente obsessores. Então, obsessores são pessoas, né? Quantas pessoas vocês conhecem do seu círculo aí de convivência que a gente diz assim, esse aí é carne de pescoço, né? Você fala, dá conselho, explica, diz como é, não sei o que, a pessoa vai lá e faz a mesma coisa, né?
Quando essa pessoa desencarnar, vocês acham que ela vira santo? Continua a mesma pessoa. Né? Que é uma outra coisa que a gente tem que tirar da nossa cabeça. Né? Às vezes o cara foi um miseravão, péssimo pai de família, bebia, gastava o dinheiro todo, metia a pancada na mulher, nos filhos, não sei o que, morreu, a viúva cai em cima do caixão. Ai, coitado! Ah, Deus o tenha! No quinto dos infernos. Deus o tenha. Só fez... Né? Não, tem que arcar com as responsabilidades dele. Não é castigo, é responsabilidade. Né? O cara só estragou a encarnação dele. Né? Só fez besteira. Né? Não podemos falar palavrão no YouTube. Aí morreu, Deus o tenha, Deus o abençoe. Deus o cacete, que o diabo que leve. Né? Não é isso? Então, pessoas desencarnam, não ficam santas. Né? Pessoas desencarnam exatamente iguais. E quando desencarnam ruins, ficam ruins em dobro. Porque o corpo físico tem essa contenção. Né? Então, uma pessoa que morreu, por exemplo, num vício, um alcoólatra, ou viciado em outras drogas, ou qualquer outro tipo de vício, quando ele desencarna, esse vício fica ao cubo. Porque o corpo físico é o que contém. A energia se expande muito mais. Então, o vício fica muito pior. Certo? Então, vamos ser melhores agora. A encarnação é o processo educativo. Lembra dessa aula? Vamos tentar ser melhores agora. Porque se a gente desencarnar miseravão, vai ser pior. O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Então, disse a mesma coisa que Adenauer, né? Allan Kardec, as imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, enquanto não tem mudança de pensamentos, de atitudes, de valores, de frequência, de vibração, de sentimentos, a gente vai estar frequentemente deixando o acesso para quem se assemelha com isso. A obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Não existe, é um processo de mão dupla. Se dá através da conexão entre as ondas mentais emitidas pelo obsessor, que encontra receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, fobias, tendências. Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas eletromagnéticas que formam um fluido mental magnético e que causa a atração. Então, o obsessor, essa pessoa que está ao seu lado com a intenção de te prejudicar, ele acentua o que há em você. Então, aquela pessoa que brigou na rua, né? Arrumou confusão na rua, e aí chega em casa a mãe, a mulher, a irmã, alguém dá aquela passada de pano e diz assim, não, coitado, é porque ele está sofrendo um processo obsessivo, isso foi obsessão. Ele não é assim, ele é assim. O obsessor não cria nada em ninguém. Eu não sou uma pessoa boazinha e, do nada, eu briguei, quebrei o pau, dei na cara da Sandra ali na rua, porque eu estava em uma influência de obsessão. Isso estava dentro de mim. Como disse o Mário, muito bem, nós somos dualidade. Nós temos o bem, nós temos o mal dentro de nós. Todos nós. Né? O que você alimenta mais é o que cresce. Não tem uma lenda aí que fala sobre os lobos, né? Que é uma lenda chinesa, indiana, sei lá, que o que você alimenta mais é o que cresce. Então, o que você alimenta mais dentro de você? O bem ou o mal? O bom ou o ruim? Você tem os dois. Então, quando você tem um ato de violência, vamos dizer, por causa de um processo obsessivo, não foi o obsessor que criou isso em você, que plantou isso em você. Isso já é seu. E, provavelmente, é uma coisa que você tenta esconder. Né? E ele tem esse acesso mental seu. Porque o universo entende? Energia. O universo não entende sorriso, palavras. Né?
Nós somos energia o tempo todo. E disso a gente não tem como esconder. Então, olha lá, ó, vamos lá. Várias expressões de um mesmo problema. Desencarnado para encarnado. Essa é a obsessão que a gente conhece, né, que a gente fala. Encarnado para desencarnado. Foi a que ela deu o exemplo ali, né? Aquela pessoa que o seu parente, ente querido, amigo, seja lá quem for, morreu, mas você não libera o coitado para seguir o caminho dele, né? Tem gente que guarda a roupa, que bota a mesa do mesmo lugar, né? Do fulano, né? Eu tive uma amiga que ela casou com um viúvo, começaram a namorar e tal, aí ela um dia falou, Elê, vou morar com ele. Eu falei, que maravilha, que bom que deu certo e tal. Pois é, eu vou morar com ele e tal, não sei o quê. Chegou lá, o quarto, o guarda-roupa dele estava com a roupa da falecida. Todas as roupas da falecida. Tinha uma penteadeira com maquiagem, perfume, pente, escova, tudo. Aí ela chegou apavorada para me contar. O que eu faço? Ele disse que não se desfaz de jeito nenhum. Eu falei, então se desfaça você desse casamento. Ou manda ele para o centro espírita. Como é que você vai viver dentro de um quarto onde tudo da falecida está ali? Mesmo que essa falecida esteja querendo seguir o caminho dela, ela não consegue. Porque o cara está ali puxando ela todo dia, né? É como se fosse uma corda. A pessoa vai, puxa de volta. A pessoa vai, puxa de volta. Energia dos objetos, que a gente vai estudar aqui na nossa mediúnica. Deia tem uma pergunta aqui. Outra forma, encarnado para encarnado. Então, o exemplo clássico disso, marido e mulher, né? Ou marido e marido, ou mulher e mulher. Enfim. Relação conjugal, né? Encarnado para encarnado. É aquele que está ali te influenciando, às vezes com o nome de eu amo, né? Eu amo muito ela, eu amo muito ele, e só está botando a pessoa para baixo, né? Mas dá esse nome de amor, que não é amor, né, gente? É posse, é qualquer outra coisa, menos amor. Amor liberta, não prende. Diga, Ricardo. Oi, Alessandra. Essa questão, por exemplo, uma pessoa desencarna, você guarda fotos que te remetem àquela pessoa. Nesse sentido, você, enquanto encarnado, está prejudicando Não. Até que ponto é isso que eu quero saber? É possível? Na minha sala, eu tenho uma foto num porta-retrato no cantinho, assim, eu, minha mãe e o Luiz, que foi no dia do meu casamento. Né? E minha mãe já desencarnou, vai fazer 12 anos. Isso é uma coisa. Você não esquece uma pessoa que passou pela sua vida e que teve uma importância. Né? Quantas vezes você já me viram aqui na aula dizer assim, não, minha mãe falava isso. Eu hoje acho que já falei isso. Minha avó falava isso, minha mãe fala. Isso é uma coisa. Isso está justamente na mesma coisa da obsessão, a intenção, né? A aceitação disso, a compreensão disso. Geralmente as pessoas que como ela disse, como eu contei a história da minha amiga, são pessoas que negam a morte daquela pessoa, não quer que aquela pessoa tenha morrido, né? Ou dizer, não era para ela ter ido, era para ter ido eu, né? Eu queria que ela voltasse, não, Deus não foi bom comigo, não está certo. O luto tem 5 fases, e todos nós temos que passar por ela, né? Tem a dor, tem a negação, tem a aceitação, tem tudo isso. A gente precisa passar por essas fases, mas elas acabam. A pessoa que continua ali na negação o tempo todo vira obsessão. Entendeu? Então, é a virada de chave disso aí. Lembrar da pessoa, ter foto das pessoas, né? Guardar um objeto. Por exemplo, eu tenho um colar da minha mãe que eu uso de vez em quando. Dependendo da roupa que eu estou, eu acho aquele colar lindo. Na hora que eu me desfiz de tudo dela, eu guardei o colar. Né? Não significa que eu estou obsediando ela. Ele está lá. É uma lembrança, né? Então, isso vai da intenção que tem junto daquilo, certo? Outra forma, de desencarnado para desencarnado, porque os desencarnados também se obsediam, não a mesma intenção que os encarnados. Então, no mundo espiritual também existe isso, né? Perseguições, ciúmes, invejas e afinidades, simplesmente, influências. E a autoobsessão. Que é a autoobsessão e a obsessão recíproca. A autoobsessão
ela começa num processo eu comigo mesmo. A princípio, ela não tem influência de um espírito de fora. É auto-obsessão. Eu estou me fazendo mal. E o veículo principal, que volta aí no assunto que Mário também trouxe, é a culpa. Né? O sentimento principal que a gente atrai essa auto-obsessão é a culpa. Algo que te traz uma culpa muito grande. E você começa a ser aquela autopunição. Depois, pode ser que cheguem outras mentes, né, que se afinizam ali com você. Mas quem começa é você mesmo. É você mesmo se prejudicando. Então, ó, desencarnado para encarnado. Encarnado para desencarnado. Encarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Endividados e compromissados entre si mesmos através das associações de idêntico padrão vibratório, são espíritos, e independente de estarem encarnados ou desencarnados, podem se obsediar, são pessoas. E obsessão recíproca é aquela em que o espírito obsedia o outro. A escravidão mútua é uma perseguição, são características desse tipo. Nesse caso, a relação se transforma numa simbiose. Ou seja, um não pode viver sem o outro. Quem não conhece uma relação assim? Né? Você está vendo que os dois estão ali se afundando. Né? Eu conheço um casal lá do Rio que a gente dizia assim, isso vai terminar em morte. Né? Porque era uma relação tão, né, doentia, mas ninguém conseguia separar os dois. Um não vivia sem o outro. Vivia naquela dependência. O sentimento que tem entre os dois, e são encarnados, é de obsessão. É um querendo prejudicar o outro, mas dá o nome de eu não consigo viver sem ele. É amor. Né? Hoje a gente está aí com tanta coisa aí na mídia, na internet, graças a Deus, né? Falando sobre esse tipo de relação. Vamos pensar que isso aí foi dito no século XIX. Né? E a autoobsessão, como eu falei, a pessoa se autotormenta numa espécie de punição a si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, ou seja, dramas pessoais, traumas, remorsos, culpas e situações provindas da intimidade do seu ser. O processo obsessivo, como ele acontece? Sintonia mental, envolvimento fluídico e a obsessão. E quais são os graus da intensidade? Kardec classificou em simples, fascinação e subjugação. Conforme vai passando, vai ficando mais grave, vamos dizendo assim. Né? Então, ó, Kardec estabelece uma classificação de acordo com a intensidade da influência dos espíritos, que permite entender melhor a obsessão. Para ele, a obsessão pode ser simples, fascinação e subjugação. Então, qual o grau de intensidade da obsessão? Essa aí é a obsessão simples. Então, ó, entendam essa bolinha, esse círculo aí oval como o perispírito. Então, eles estão ali, ó, uma influência simples, vibrações energéticas, as auras que se mesclam. É o que eu falei, um resfriado que todo mundo tem, todo mundo passa. Né? A gente tem que ter o pulo do gato de ver o que está acontecendo e se desfazer logo disso. Muda a sua vibração mental e esse indivíduo não consegue te acessar mais. Na fascinação, já acontece o domínio da vontade, uma confiança cega, e a pessoa já não considera invasão. É um tipo de obsessão que acontece muito com os médiuns, quando estão trabalhando dentro de centro espírita. Né? É aquele médium que fica fascinado. Já ouviram falar nisso? Fulano está fascinado. É quando ele está permitindo acesso a um monte de espírito de baixa vibração, mas ele acha que é o mentor mais iluminado da vida. Né? E aí todo mundo fala, ó, sua mensagem está estranha, né? E tal, e não sei o quê, e ele não começa a não aceitar mais, é o que está dizendo ali, ó. Ele fica com uma confiança cega
E, em alguns casos, ele acha que o colega é que está com inveja da mediunidade maravilhosa dele. Né? Ele recebe doutor Bezerra, né? Na aula que eu dei sábado passado na juventude, o jovem me perguntou assim, porque ele viu que tem um médium aí que está canalizando com Jesus. Eu falei, misericórdia! Né? Imagine o grau de subjugação que esse cara já não está. Não, e o pior, não é Jesus que acessa ele, não. Ele que acessa Jesus. Né? Não, gente, vocês estão rindo, mas é verdade. Né? A juventude me trouxe... Eu falei semana passada assim para vocês, eu não tenho condição de fazer oração, né? Porque eu estava... Porque a juventude me martelou lá em cima, né? Mas é desse tipo de coisa. Então, esse médium é um médium que não está no orai e vigiai, que não está cuidando do seu campo mental, do seu campo vibracional, e que está inserido dentro de uma mediúnica e que está abrindo as portas para espíritos que estão querendo destruir ali o trabalho. Né? Infelizmente, acontece. Né? Cabe ao coordenador das mediúnicas ter o feeling de perceber isso. Né? E afastar esse médium do trabalho, porque ele não pode estar trabalhando, ele tem que estar se tratando nesse momento. Né? E o último é a subjugação. Nesse momento aí, paralisia da vontade, livre-arbítrio enfraquecido, hipnose profunda. É um grau de obsessão não muito comum, viu, gente? Não é... Opa! Peraí, Alessandra. Não é dizer que acontece toda hora e todo dia, não. Mas a subjugação acontece. O que a gente precisa é não deixar que chegue nesse estágio. Né? A subjugação é aquela pessoa que já não sabe o que está fazendo. Tira a roupa no meio dos lugares, não sabe voltar para casa, perde o caminho de casa. Né? Bem, que o povo diz assim, surtou. Né? Surtou, fulano surtou, teve um surto no meio da rua. Pode ser de origem orgânica, física, mas pode ser uma obsessão de subjugação. Certo? E, nesse caso, por que a gente tem que tomar conta antes de chegar aí? Porque, nesse caso, não adianta mais o tratamento espiritual, só. Nesse momento aí, precisa de 3 intervenções. O tratamento espiritual, tratamento psicológico, tratamento psiquiátrico. Tem que parar esse cara. Tem que levar ele... Aí, sim, tem que levar ele para uma clínica ou para um médico... Ele entrar com medicamentos, ele fazer uma terapia e ele fazer um tratamento espiritual, que aí é o grau máximo da obsessão. Mas não se assustem, porque isso não é uma coisa muito comum, mas acontece. Exatamente. Diga, dona. Eu queria te perguntar sobre uma pessoa que tem um homem que tem lá no meu bairro, que ele deve ter seus 35 anos, ele vive o tempo todo nu e anda pelas ruas e conversa com as pessoas e grita e xinga. Parece que tem tem uma pessoa junto dele e ele conversa, ele fala, ele responde, ele pergunta. E isso é um grau máximo de obsessão. Ou não. Ou pode ser simplesmente um distúrbio mental. Né? Como que a gente vai saber isso? Eu não sei se aqui em Salvador tinha o biscoito Tostines. Tinha? Vocês conhecem o biscoito Tostines? Pois é, lá no Rio, quando eu era criança, tinha um comercial que dizia assim, Tostines vende mais porque é fresquinho, é um biscoito fresquinho, está sempre fresquinho, ou ele é fresquinho porque ele vende mais? E não para nas prateleiras, então a reposição é sempre grande. Né? Era o slogan do biscoito. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ele está obsediado porque ele tem um problema mental? Ou ele tem um problema mental e foi obsediado por isso? Eu não posso dizer, né? Mas existem alguns casos que não é obsessão. Por exemplo, esquizofrenia é uma doença que é simplesmente orgânica e fisiológica. Não tem grau de obsessão envolvido aí. E se o indivíduo deixar de tomar o seu medicamento, ele entra em surto. É uma doença que você tem que tomar o seu medicamento contínuo, o tempo todo, para se manter ali de boa, né? Ter uma vida normal, social, tudo. Então, existem casos e casos, não tem como dizer. Diga.
Deixa eu organizar. Os graus de obsessão podem ocorrer em todos os tipos de obsessão? Tipo, pode ter subjugação de encarnado para encarnado, por exemplo? Pode. Pode sim. Em todos os tipos de obsessão podem acontecer todos os graus de obsessão. Mais um texto aí, diga. Enquanto chega o microfone. Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e que tem senseada, e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. Então, por eles estarem lá numa dimensão que a gente não tem esse acesso, né, conscientemente, eles têm esse acesso mais liberado, vamos dizer assim, né, é mais fácil acessar esse momento mental da gente. Diga, Mário. Uma das condições, ainda bem que raras, relacionadas à obsessão, são chamados corpos ovoides, descritos por André Luiz, eu acho, no livro Libertação. Você poderia comentar sobre isso? Os ovoides são espíritos que já perdem a sua forma. São ovoides, né? O nome já diz. Ele fica só com seu núcleo mental, mas ele perde toda a sua forma. Ele entra numa modalidade, vamos dizer assim, de um parasita. Ele vive sugando simplesmente a energia de um outro encarnado ou de um outro desencarnado, né? Ele perde toda a sua condição de humana, toda a sua condição humana. Assim como os ovoides, também tem alguns espíritos que conseguem plasmar figuras de animais, lobos, serpentes e tal. Mas isso aí, gente, é André Luiz, viu? Tem muita caminhada aí, porque senão a gente vai sair daqui louco, né? Mas existe, sim, os ovoides. Então, obsessão simples, influência sem domínio da personalidade, interferência momentânea do senso crítico e do discernimento, pode acontecer de forma involuntária, a troca de fluidos entre o desencarnado e o encarnado, não altera a sua personalidade. Resfriado, dor de cabeça, todo mundo tem. Que afetam essas áreas, né? Afetividade, atitude, cognição. Na fascinação, o agente espiritual atua diretamente sobre o pensamento da vítima, apoderando-se sutilmente de sua mente. Mais duradoura e mais intensa, a pessoa age de forma sem se questionar. E aí ele age nessas áreas da personalidade, do campo emocional e na expressão verbal. E na subjugação, o último grau, ocorre quando a vontade do indivíduo é completamente tomada por outra, provocando desajuste social e inconsciência do eu, ocorrendo assim a supressão da vontade do obsediado. Perde a capacidade de decisão e o senso de realidade. E aí ele já atua no eu e na atividade. A consciência e a vontade some. Os fatores que predispõem à ocorrência das obsessões. Predispõem. Não significa que isso, eu bebi, eu vou ser obsediado, né? Não é isso. São os fatores que predispõem. O álcool predispõe por quê? O álcool ou qualquer outra droga? Porque ele abre as portas do nosso inconsciente. O álcool libera os freios, né? O álcool libera os freios. Então, quando ele libera os freios, você toma atitudes e tem comportamentos que você normalmente, em sã consciência, não teria. Certo? Diga. Quando ela está perguntando, é a pessoa que bebe sem limite ou a pessoa que bebe socialmente? As duas. Uma tacinha de vinho já libera os seus freios, né? É aquela pessoa que bebe, dirige e diz, não, eu bebo 10 cervejas, dirijo de boa. Mentira! Né? O bafômetro está aí para dizer isso, né? Então, qualquer álcool, qualquer droga, ela muda o seu comportamento, libera coisas que estão ali reprimidas, né? Então, é aquela pessoa que bebe.
Olha, eu sou uma pessoa que eu bebo. Mas eu bebo quando eu estou bem. Quando eu estou mal, eu não bebo. Né? Porque tem gente que diz assim, tive um dia difícil. Hoje eu tive um dia difícil, estou precisando tomar uma para relaxar. O que você acha que essa uma vai fazer com essa criatura? Se ele já esteve num dia difícil, se ele está envolto numa energia difícil, se ele passou por situações difíceis, que esse difícil pode ser raiva, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser angústia, pode ser estresse, pode ser qualquer coisa. Aí ele bebe porque ele teve um dia difícil. O que o álcool vai liberar nele? Alegria? Vai potencializar isso que foi difícil. Né? Então, é aquela pessoa que sai para a noitada e arruma briga, fica com ciúme da namorada, da mulher, dá porrada no cara e não sei o que lá. Não, sair para relaxar, aconteceu isso. Porque você saiu no dia errado, bebeu no dia errado. Né? Então, é isso. Uma tacinha, ou aquele que bebe muito, ele está sendo sugado. As pessoas que têm o vício, né, alcoolismo mesmo, pode ser um processo obsessivo. Porque lembra que eu falei que quando a gente desencarna com vício, o vício fica mais exacerbado? E o que esses espíritos procuram? Pessoas que têm o mesmo vício que ele. Para quê? Para sugar essa energia etílica. Né? Então, tem um espírito indiano, hindu, que se chama Ramatiz, que ele diz que os alcoólatras e as pessoas que fumam são canecos vivos e piteiras vivas. Né? Porque na espiritualidade, na literatura espírita, a gente tem relatos disso, de espíritos que ficam sugando aquela energia ali. Ó. A pessoa está bebendo, aí é a saideira, a cipiqueira, a vamboreira, e não vai embora, e fecha o bar, e o cara começa a levantar as cadeiras, e o cara está ali bebendo, e está ali bebendo, e está ali bebendo, né? Porque já não é mais a vontade dele. Ele já está sendo influenciado a beber ali. Né? É o que acontece com qualquer vício. É o que acontece com qualquer vício. Exatamente. Então, isso aí é só ilustrativo, né? As brechas psíquicas que a gente vai abrindo. Ideias negativas. Oi? Que ambiente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Mário. Vai acabar o tempo. Ambientes. Ambientes pode ser ambientes que já têm necessariamente uma energia ruim, baixa, vibratória. Quais são esses ambientes? Cemitério. Alguém entra no cemitério feliz? Não, né? Hospital, onde tem um ambiente de tensão, medo, tristeza, né? Tem de alegria e felicidade? Tem também, né? Quando a pessoa melhora, a gente fica feliz e tal. Mas o que prevalece ali é isso, né? Motéis, né? Os motéis foram criados para os casais que se amam e vivem uma situação lícita namorarem? Não, né? Os motéis foram criados para casais que estão em situações escusas namorarem, né? Então, ali também tem espíritos que estão na mesma energia. Aí significa, Alessandra, então, que eu trabalho num hospital, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu vou estar sujeito à obsessão? Não, depende da energia que você está ali. Né? Se você está indo ali com toda a sua melhor energia fazer o seu trabalho. Mas você disse também, Alessandra, que a gente sobe e desce. Sim, e eu disse também que a gente não pode permanecer nesse estado. Então, todo mundo tem o seu sobe e desce, é o orar e vigiar. E se eu já estou num ambiente que me propicia baixar a minha vibração e se eu trabalho nele, eu tenho que ter a vigilância dobrada. Né? Penitenciária, isso, são esses locais, ambientes. Aquele outro slide, referenciando-se à obsessão. Sim. Quem tem mediunidade ostensiva, essas questões, esses fatores, eles podem ser exacerbados? Essa é uma questão. E ainda em obsessão de subjugação, existe uma linha muito tênue, e você foi muito pertinente quando você citou um surto psicótico. Sim. Então, como você diferenciar questões psiquiátricas de questões de obsessão, de subjugação? Uma vez que você colocou aqui de forma muito clara
que o indivíduo obsediado de forma em subjugação, ele precisa de um apoio psiquiátrico, psicológico e espiritual. Então, essa linha é muito tênue. E a gente vê isso na prática clínica também. Essa é uma questão. Será que a transitoriedade, a dificuldade diagnóstica, talvez sejam pistas? Não sei. Gostaria de ouvir sua opinião. É uma coisa muito difícil. Infelizmente, a gente vê hoje menos, né? Graças a Deus, assim como todos os outros assuntos que eu falei, mas há tempos atrás, os manicômios, as clínicas psiquiátricas estavam lotadas de pessoas obsediadas, ou simplesmente de pessoas com a mediunidade descontrolada, né? Pessoas que tinham a sua mediunidade ostensiva, que viam, que sentiam, que percebiam, e que eram internadas como loucas, como eu mostrei aqui na aula de mediunidade. Joana d'Arc foi queimada viva porque ela era uma médium ostensiva, né? Então, infelizmente, isso ainda acontece, né? Ainda é um fato real aqui, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas hoje a gente tem muito menos casos, né, de pessoas que estão internadas com surtos psicóticos e que têm um fundo espiritual nisso, né? Na verdade, quando o espiritismo surgiu, a psicologia estava surgindo ainda também, né? Então, ainda não se tinha nem essa base da ciência da psicologia. A psiquiatria, sim, mas a psicologia, não. Então, ainda isso é muito novo, né? Vamos dizer assim. O espiritismo tem 160 e poucos anos. Então, foi ali, né, gente? Foi ali. Então, não deu tempo ainda de evoluir tudo isso. Infelizmente, é uma realidade. Muitas pessoas vivem essa linha tênue aí. Às vezes é simplesmente orgânico e fisiológico mesmo, e às vezes é uma obsessão que gera um distúrbio psiquiátrico, psicológico, que precisa dessa intervenção, né? Mas, glória a Deus de quem é tratado por algum profissional, tanto psicólogo quanto psiquiatra, que tem essa visão mais espiritual da coisa, né? Porque se é tratado por um profissional totalmente cético ou que não acredita nisso, vai tratar um lado só da questão e não vai tratar o outro, né? Espera aí que ela... complementar um pouquinho, apesar da psiquiatria ser mais antiga que a psicologia, né, que você falou, a psiquiatria, por muito tempo, associava questões religiosas com a patologia em si, né? Sim. Que é a base da psiquiatria, Freud e tudo mais. Ele tinha essa associação. Então, as pessoas eram tratadas como doentes mentais, né? Sim. Então, há pouco tempo que a ciência vem estudando mais essa relação entre a religião, a espiritualidade e os transtornos mentais. Isso. É muito neném ainda. Nós ainda estamos engatinhando, né? E Jung tem esse lado mais espiritual, né? Para quem estuda aí a psicologia, Jung ele já considera mais o espírito, a mente, outras coisas, né? Freud era menos, né? Enfim, já tem outros estudiosos, outras correntes aí da psicologia que já adentram essa história. Então, lá a pergunta inicial de Mário, né? Onde começa a obsessão? Nos complexos psicológicos. O que são os complexos psicológicos? Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais, que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, a mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Então, ao longo das nossas experiências, a gente vai tendo, ou melhor, ao longo da nossa vivência, nós vamos tendo experiências. Essas experiências nos causam algumas emoções, né? Então, eu posso ter vivido lá na infância... Daí eu vou te bater. Eu posso ter vivido lá na infância uma situação que me gerou medo, né? E aí eu passei muitos anos, quando eu estava lá na adolescência, eu tive uma situação semelhante, que me gerou o mesmo medo. Essas duas situações são colocadas lá naquela gavetinha da mente, né?
que são chamados de complexos psicológicos. Elas são aglutinadas lá pela mesma tonalidade emocional. Como se fossem gavetinhas mesmo. Tem a gavetinha. Você já viu aquele filme Divertidamente? Ilustra bem isso que eu estou falando, né? O que você quer, Luiz Carlos Farias? Veio me obsediar. Veio obsediar a minha aula. Então, isso é mais ou menos o que você trouxe no início da aula, Mário, sobre os núcleos, como foi que você chamou? Neuróticos. Isso. Quem eu estou atraindo, atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Só para concluir tudo que a gente falou aqui hoje, né? E aí, Adenauer postou esse texto no seu blog. Eu achei que tinha muito a ver com a nossa aula. Ele diz assim, sua frequência energética diz o que sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida, mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que nossa vida é definida pela forma como a conduzimos. E aí ele traz esse texto que se chama Perfume, e que eu quero deixar para vocês, para a gente discutir ele na próxima aula de desobsessão, que diz assim, o que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume. Há os franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação é inevitável e constante. É o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. E aí eu pergunto a vocês, para vocês pensarem a semana toda, sábado que vem eu vou querer a resposta. Qual é o perfume que vocês estão exalando? Quem são as pessoas que estão sendo atraídas pelo seu... Espera aí que eu volto. Pelo seu aroma. Qual é o aroma que você está jogando para o universo? Né? Acho que sábado passado, se eu não me engano, o Luiz falou aqui, né, que tem aquela frase que a gente diz assim, diga-me com quem andas e te direi quem és. Né? No Espiritismo a gente diz, diga-me quem és e eu te direi com quem andas. Então, as companhias que andam com a gente estão de acordo com o que eu ando exalando. Qual é a energia que eu estou jogando para o universo? É a que está vindo para perto de mim também. Então, vamos pensar nisso hoje, a semana toda, e sábado que vem eu vou perguntar para vocês se vocês chegarem à conclusão de que perfume vocês exalaram durante essa semana. Quais foram as companhias que vocês perceberam perto de vocês. Tá bom? Então, até sábado que vem. Bom domingo para vocês.